Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira. Ontem o Botafogo empatou com a equipe do Atlético Paranaense e entra dentro de uma linha. É importante somar. Quando você não tem condições de ganhar, o importante é não perder. Você tem que lutar até o final e achar ali um ponto, nem que seja dentro de casa. E foi isso que aconteceu no estádio Newton Santos. O Botafogo não fez uma partida interessante, muito pelo contrário, com muitas dificuldades, pelo esquema tático ajustado pelo técnico Alex Stivel, o Cuca. E um ponto que eu quero conversar com vocês é que a gente tem que saber isso, né? Que o Botafogo é um time que às vezes não vai jogar bem. A gente não pode esperar que a gente tenha um desempenho excelente nas 38 rodadas do Brasileiro. Nem sempre isso vai acontecer. O time pode ter momentos ruins, pode ter momentos de instabilidade, mas o que, na minha opinião, vale é o espírito de luta, é o espírito de não desistir. Se a gente visse um Botafogo desistindo, se a gente visse um Botafogo largando o jogo, aí era pra gente ficar totalmente preocupados. Mas não vimos um Botafogo entrando nessa linha. E sim um time que lutou, um time que se dedicou, um time que buscou a todo instante pelo menos um ponto. Teve o lance polêmico do Júnior Santos, que nós mostramos dentro do giro de notícias, que é um pênalti que poderia ter sido marcado, e ali ter mudado a história do jogo, né? Porque tínhamos aí nos 15 minutos de partida. Poderíamos ter tomado o segundo gol, não sei, mas poderia ter mudado a história do jogo, se o pênalti fosse assinalado por quem fosse o batedor. E dentro de tudo isso que a gente vem conversando, é a mentalidade que a gente conversou dentro do nosso giro de notícias de hoje. O Botafogo tá com uma mentalidade diferente, tá com uma mentalidade vencedora. E é isso que a gente quer ver deste time dentro da temporada de 2024. Eu estou satisfeito com essa mentalidade. Tecnicamente, eu continuo batendo na tecla. Eu vejo um time com muitas opções. Ontem a gente pegou um ferrolho, o Atlético Paranaense foi para empatar e conseguiu um empate, não da maneira que eles queriam. Acabaram sendo penalizados ali na última bola do jogo. Mas o espírito tem que ser esse. Você não pode se contentar com tô perdendo de 1-0, não vou tentar mais. Tenta até o final, cara. Uma jogadinha aérea, um gol cagado, tem que surgir de alguma maneira. E foi isso que aconteceu ontem no estádio Newton Santos. Mas você pode se perguntar, pô, Tef, por que o Botafogo não jogou tão bem nas duas últimas partidas? Eu vou falar sobre isso agora, antes de um recadinho aqui da Mais Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a equipe da Mais Ágil. Tá aqui embaixo no primeiro comentário o link do WhatsApp para vocês tirarem todas as suas dúvidas. De repente está precisando de uma grana, a equipe da Mais Ágil pode tirar todas as dúvidas em relação a isso. Como faz a antecipação? Somente eles poderão te explicar, mas aqui fica o meu recadinho do dia. Você só vai antecipar qualquer coisa se estiver ciente daquilo que for passado para você. A Mais Ágil é parceira do canal do TF. Galera, vamos conversar aqui sobre um ponto que, na minha opinião, acho que é importante. E na live pós-jogo que aconteceu ontem, até foi um dos detalhes que eu cheguei a conversar com os amigos aqui no canal. O técnico Arthur Jorge, ele ontem fez algumas alterações, colocou o Eduardo no time titular, tirou o Luiz Henrique, segundo ele por opções táticas. Vou colocar aqui depois algumas falas do técnico Glorioso, mas também por questões físicas, né? E nitidamente alguns jogadores do Glorioso ontem sentiram a questão física e sábado o tempo de recuperação será muito menor. O Botafogo jogou ontem e vai jogar sábado. Assim como o Criciúma também jogou no mesmo horário, terá um tempo de recuperação bastante curto, né? O jogo ali vai ter hoje um treino ali para os jogadores se recuperarem fisicamente, amanhã provavelmente também recuperação física e já com viagem para Criciúma. Então você não vai ter nem tempo para treinar, né? Você vai ter ali só uma recuperaçãozinha para os jogadores pegarem uma piscina de gelo, para recuperarem a parte muscular. E alguns atletas do nosso time nunca jogaram tanto e alguns estão emendando temporada. Por exemplo, o Cuiabano profissionalmente nunca teve uma sequência tão grande de jogos como está tendo, jogando 90 minutos direto. Eu achei ontem, talvez um dos erros do Arthur Jorge foi ter mantido o lateral esquerdo até o final da partida. Ele estava nitidamente estafado, a cabeça queria fazer alguma coisa, mas o corpo não deixava. O Damian Soares é outro jogador que meio que está emendando uma temporada na outra, né? Ele sai do Getafe quase ali no final da temporada jogando bastante e agora era um período que ele poderia estar de férias. O corpo dele, durante muitos anos, entendia que junho, julho era férias e está tendo jogos em cima de jogos. Entre outros jogadores, o Bastos está tendo uma sequência que ele nunca teve na carreira e é importante, às vezes, você poupar. Ah, Tef, não tem que poupar porcaria nenhuma. Tem que
poupar sim. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que às vezes é melhor você perder o jogador num jogo do que perder o jogador por muito tempo. E a gente precisa que alguns atletas estejam se recuperando. Alguns atletas estejam bem fisicamente. E talvez você colocar um jogador com menos qualidade, mas descansado e que possa render bem naquela proposta de jogo do Arthur Jorge, talvez seja mais interessante do que você colocar um jogador que tecnicamente é muito bom, porém fisicamente não entrega. O esquema do Arthur Jorge pede um time com intensidade para marcar lá em cima, um time com muita intensidade física, com muita intensidade técnica. E é isso que a gente espera de um Botafogo, um time que tenha muita força, né? E ontem não foi isso que aconteceu. Eu entendo que também por méritos do Atlético Paranaense, que marcou muito bem o time alvinegro, também pelas questões físicas que eu acho que atrapalharam bastante. Mas falem aqui, vocês acham que o time tá cansado, que o time tá sentindo essa sequência de jogos? Vocês são favoráveis a jogadores serem poupados, por exemplo, para a partida de sábado contra o Criciúma? Eu pouparia o Damian, eu pouparia o Cuiabano, eu pouparia outros jogadores que estão nitidamente cansados. Marlon Freitas é outro jogador que ontem foi um pouco abaixo do que vinha sendo. Eu seguraria o Bastos um pouquinho. Não é largar o jogo contra o Criciúma, é você colocar outras peças que talvez te entreguem mais fisicamente e tecnicamente. Eu acho que mesmo se a gente colocar alguns reservas, eles serão superiores aos jogadores do Criciúma. Vamos aqui ouvir algumas falas do técnico Arthur Jorge. Queria que, se você puder, explicar o porquê da opção para o Luiz Henrique começar no banco e não jogando, você optou pelo Eduardo. Foi uma questão tática e técnica? Foi uma espécie de poupar Luiz Henrique? E o que muda no Botafogo quando o Luiz Henrique está em campo em termos de características para o time? E um outro jogador, nesse caso hoje, foi o Eduardo. Os dois são jogadores de posições diferentes, características diferentes. O que muda, basicamente? Obrigado. Aquilo que eu lhe posso dizer é da mesma forma que eu lhe poderia explicar sobre a questão de não ter optado pelo Gregor e ter optado pelo Danilo. São opções de jogo, são opções que tendem em conta aquilo que é o nosso plano de jogo, a nossa parte estratégica e aquilo que também temos do adversário, nos obriga a tomar essas opções. Por outro lado também, aquilo que possa ser, na avaliação que fazemos do adversário, quais os jogadores que dentro da missão que queremos que desempenhem possam estar mais preparados para uma primeira abordagem. Não quer dizer que aquilo que possa parecer como um plano inicial seja ajustável ou alterável, mas sim que o Luís hoje não entrou, ajudou quando teve a oportunidade de entrar e é, como eu disse, com todos os jogadores preparados e disponíveis para poderem ser primeiras opções dentro do plantel do Botafogo. Valeu, meus amigos, valeu, minhas amigas. Esse aqui foi mais um Almoço com o TF. Volta ali por volta das 8 e pouca com o nosso Noite Alvinegra, terceiro vídeo de hoje. Beijos, tchau, tchau e fui, tamo junto sempre.